Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Vamos para mais uma aula com o professor Rafael Felipe de Oliveira. Vamos para a segunda parte da história dessa caminhada dos hebreus, beleza? Vamos nessa. Na aula passada a gente falou muito sobre Jacó e seu filho predileto, José, que se deu mal, foi preso, antes disso foi vendido pelos seus próprios irmãos. Mas, como ele tinha aquele dom de desvendar os sonhos, logo quando escravo no Egito, o faraó teve um pesadelo, chamou ele, falou: cara, tive esse pesadelo, dizem que você é um ótimo conhecedor de sonhos e pesadelos, e desvende, descubra qual que é o mal desse meu pesadelo. E José desvendou, acabou virando ministro do faraó. Logo depois, você se recorda muito bem que a família de José veio pedir comida para o Egito, para o faraó, e José, de bom grado, não, não foi egoísta, não quis pisar nos seus irmãos e cedeu comida para eles. Depois expôs que ele era o antigo irmão do qual eles haviam vendido, e etc, etc. Certo? Pessoal, a gente tem que lembrar bastante que essa história que o professor está contando é uma história do livro Torá, que também é usado pelos cristãos, que também é usado pelos islâmicos, tá bom? São três religiões que usam essa mesma vertente de história, essa mesma história vinda da Gênesis de Adão e Eva, tá bom? Só que vale lembrar que os primeiros a utilizar esse conto, essa história, são os hebreus, que acabarão por ser chamados de judeus, tá bom? O primeiro livro que dá base para essas três religiões é o Torá. Embora essas outras religiões, o cristianismo e o islamismo, sejam mais novas do que a religião judaica, e tentam meio que apagar essa coisa assim dos judeus, beleza? Vale lembrar que quando a gente fala de Adão e Eva, acreditamos que essa história é uma história bíblica. E é, porém, a real é uma história judaica. Primeiramente, uma história judaica. E para vocês verem como que a caminhada da história, a gente conta a mesma história, só que de alguma forma diferente a gente vai apagando a história do outro. A gente vai apagando a história do outro como assim? Quem vai dizer que essa história está no Torá, que é o livro dos judeus? Então a história tem muito disso, de apagar a história do outro. O cristianismo foi forte um dia e ainda é, então decidiu meio que ir pouco a pouco apagando a história das outras religiões, mas esse é assunto para outra aula. Então seguimos aqui ó, com José e o Faraó, certo? Vamos seguir em frente. Vale lembrar sempre que a gente está vendo toda essa história com um viés científico. Então o professor está retomando aqui essa história do Torá, que a gente acredita que é uma história bíblica, que também está certo, tá bom? O livro da Gênesis. Porém, a gente está dando uma olhada nela com um olhar científico, e isso porque mais para frente a gente vai falar sobre o Império Romano. E tem tudo a ver falar dos hebreus e mais para frente sobre o Império Romano na história do mundo, nos reflexos que acontecem em todos os países, tá bom? Então assim, pessoal, mesmo José ajudando o faraó naquela época, havia muita briga
guerras e guerras, como todo mundo entrava em guerra naquela época. Hoje ainda entra também, não é assim? Infelizmente. Será que é uma necessidade humana entrar em guerra? Tomara que não. Então, assim, havia guerras entre faraós do sul com faraós do norte. Havia guerras. Faraó lá de cima do norte, da região norte, e faraó da região do sul, que é embaixo. E em uma dessas guerras, o faraó, candidato-se faraó tal, segundo, ganha essa guerra. Acredita-se que tal segundo, o ganhador dessa guerra contra o faraó do norte, foi quem tenha matado José. Em uma guerra normal assim, José morreu normalmente, participou da guerra e acabou morrendo na dinastia desse faraó tal segundo, tá bom? Isso, para vocês terem uma noção, 1500 antes que Jesus apareceu, tá bom? Só para a gente ter uma noção de tempo, 1500, tá bom? Já nesse período do tal segundo, o Egito todo sofria de muita más colheitas, de muita baixa no rio Nilo, tá bom? Então as pessoas foram ficando cada vez mais pobres, situação ruim, tá bom? Então começou no governo desse tal segundo a começar a escravizar as populações ainda, ainda mais carentes que ficavam ali em torno do rio Nilo. E os hebreus foram um deles. Tá? Os hebreus ficavam ali querendo fazer uso do rio Nilo, tá? Todos os filhos do Jacó, Jacó teve 12 filhos, entre eles José. Segundo a Bíblia, esses 12 filhos formaram 12 grupos, 12 tribos que vão formar a civilização judaica. Mas enfim, então, momento de fome, digamos que essas 12 tribos aí ficavam na margem do rio Nilo e o tal segundo começou a escravizar essa galera. Todo mundo, entre eles os hebreus, tá bom? Então foi no governo tal segundo que começou a se escravizar os hebreus. Comportamento normal para a época. Em outras regiões também aconteciam isso, tá? Passou-se ali 200 anos, mais ou menos, um novo faraó, Ramsés I. Vamos conhecer muito o filho dele. Tem até um filme da Disney, Moisés, que é muito legal. É romântico, faz uma viagem maluca, inventa alguns fatos, deixa a coisa bem bonita, Disney. Mas é legal de assistir com um olhar atento, assim, aquele olhar crítico, questionador. Temos que questionar. Tá? Então, depois do tal segundo, governou Ramsés I, tá bom? Não temos imagem dele, só esse busto, tá? Ramsés foi quem literalmente escravizou os hebreus em massa, tá? Em massa, literalmente. Escritos daquela época não se sabe muito bem, tá? Porque Ramsés fez isso que eu vou falar agora. Escritos daquela época dizem que, ó, ou Ramsés acreditava que os hebreus tinham crescido muito dentro do Egito, filhos, né? Os hebreus foram lá fazendo filho um no outro, tal. Os hebreus estavam crescendo bastante. Então acredito que o Ramsés I, por medo que tivesse muito mais hebreus do que egípcios na terra do Egito, mandou-se matar todas as crianças, os bebês, para serem mais
para ser mais exato, hebreu que nascia. Ramsés falou, ó, todo bebê hebreu que nascer, mata, tá? Mata. Depois a coisa ficou tão fora do controle, ele achou que os soldados estavam tranquilos, assim, não estavam matando os bebês, então ele falou, ó, quer saber, eu tô ouvindo falar que tem muito bebê, eu tô andando pelas ruas e tô ouvindo choro de bebê, eu vou baixar uma lei aqui, todos os bebês devem ser jogados no rio Nilo, para assim serem mortos afogados. Por que ele tem essa atitude? Pesquisadores pensam que o medo de que o povo hebreu já estava crescendo, 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 e tomasse um crescimento gigantesco assim em 50 anos, ao ponto de ter rebelião, tá bom? Ao ponto de rolar briga, treta, porrada e bomba. Outros estudos acreditam sim que Ramsés ele foi ouviu alguma voz divina dos deuses dele, dizendo que os hebreus ficariam em maior parte, maior número, e poderiam assim destruir o império egípcio do faraó, tá bom? Vale lembrar que os egípcios acreditavam em vários deuses, lembram? Para os egípcios existia Osíris, Ra, Deus Sete, Deus Tote, o deus da sabedoria, a deusa Ísis. Os egípcios eram politeístas. Os hebreus que eram monoteístas. Porém, essa geração, depois de José, ficou meio assim, os hebreus jogaram sem ter um seguidor, tá bom? Depois de Jacó, até Moisés aparecer, de acordo ali com o Torá, que também é a Bíblia, que se chama de Primeiro Testamento, se passa 300 anos sem ter um nome de peso para os hebreus, um nome de peso que fala, que conversa com esse Deus de Abraão, beleza? Então, voltando para a história, a mãe de Moisés, sabendo que está rolando jogar os filhos no rio, segundo o livro Torá, diz que a mãe de Moisés, que não tinha esse nome, tá bom? Não tinha esse nome. Moisés quem dá é a nova família dele. Mas põe o Moisés no rio Nilo rapidamente, em vez de jogá-lo, põe ele em uma cesta, tá bom? E ele sobrevive com auxílio divino, sobrevive e vai parar bem perto onde a filha do faraó, Ramsés I, estava se banhando com as amigas ali, com as servas. E ela encontra o bebê, acha bonito, acredita que é um milagre, acredita que são os deuses, que foi Ra que enviou para ela essa criança e decide batizá-lo como Moisés. Faz a cabeça do pai, que é o Ramsés, e o pai falou: tá bom, que se, que se tem essa criança, então, minha filha, eu, eu permito, tá bom? Então a filha de Moisés agora tem um filho chamado Moisés. Moisés cresce normal com a civilização egípcia, com o faraó, etc. Vira um grande amigo do Ramsés II, tá? Quase irmãos, tendo a mesma educação e tudo mais. Porém, bem sabido que Moisés nunca seria um faraó, todo mundo já sabia disso. A educação dele não foi voltada para aquilo, etc, etc, etc. Moisés era um príncipe, tratado como um príncipe, porém nunca seria um faraó, tá? Então, continuando essa história que está no Torá, quando ele tem 40 anos, pessoal, quando ele tem 40 anos, ele presencia
um soldado egípcio batendo em um escravo hebreu. Aí diz o Torá, diz o Primeiro Testamento, a Bíblia, que ele, enfurecido, não permite que o soldado bata naquele hebreu e acaba matando aquele soldado. Não se diz como. Em um ataque de raiva do Moisés, ele acaba assassinando esse soldado. Não se diz como, só se diz poucas coisas nas entrelinhas. Tá? Mas isso quando ele tinha 40 anos, já não era jovem. Essa imagem é a melhor. Sensacional. Ele dando um jiu-jitsu, fazendo um enforcamento no melhor estilo Gracie. Então, quando ele tem 40 anos, ele acaba cometendo esse assassinato e ele é expulso. Ele é expulso do território do faraó. Ele é exilado. Exilado é uma palavra que você é expulso e você não pode voltar. Tá bom? Ele é exilado com 40 anos. Começa a viver um pouco longe ali do território do faraó. É onde ele se casa, é onde que ele cria uma família, até o ponto que depois de 40 anos que ele se foi ali do território do faraó, depois de 40 anos, ou seja, quando ele tem 80 anos, o Deus de Abraão fala com ele. Tá bom? O professor falou Deus de Abraão porque é meio que assim que se diz, seguindo o Torá, seguindo o Primeiro Testamento. Tá? Então o Deus de Abraão fala com ele como? Moisés já está com 80 anos ali, vai estar com um físico bom, está com a cabeça boa. Moisés ele estava cuidando do rebanho, das suas ovelhas, e aí uma ovelha foge a ele, começa a guiar ele para outro lado, é quando ele vê uma planta pegando fogo, digamos assim, para ficar mais fácil. Porém, essa planta está pegando fogo e não se queimava. Estava ardendo em fogo e não se queimava. E ele ficou espantado com aquilo, diz o Torá. Chegou mais perto e Deus falou com ele, falou que a missão dele era libertar o povo hebreu das garras da escravidão. Então Moisés volta lá para o egípcio, pro local do faraó, e tenta conversar com Ramsés. Ramsés II já é o novo faraó, só que não tem papo. Ramsés não acredita em Moisés. Isso porque Ramsés além de ser politeísta, acreditar em vários deuses, Ramsés não ia libertar escravo nenhum por conta que Moisés está pedindo. Tá bom? Então, conta o Torá, a gente não tem documento histórico para isso, a gente não tem provas para isso tudo, tá bom? O professor só está relatando um livro que também é histórico, porém é um livro sem provas. Tá? Então Moisés começa a entregar pragas até que Ramsés II liberte o seu povo. Tá bom? Lembrando novamente, pessoal, não podemos afirmar que isso aconteceu de fato, porque a gente não tem prova, a gente tem um olhar científico, porém é um capítulo muito rico dentro do Torá, dentro da religião dos hebreus, que vão ser chamados de judeus mais para frente, que também se passa pela religião cristã e também se passa pela religião islâmica, ou seja, as três maiores religiões do mundo
hoje, tá? Hoje, as três maiores religiões do mundo usam a mesma base, que é essa base que o professor fala para vocês. Então, as 10 pragas do Egito, são pragas que Ramsés vai receber por conta da sua não permissão, serão o Nilo e todo o ajuntamento de águas no Egito se tornarão em sangue, tá bom? Rãs cobrirão a terra do Egito, piolhos, moscas, todo o gado dos egípcios morrerão, úlceras aparecerão na pele dos egípcios, granizo, chuva de gafanhotos. Isso aí, chuva de gafanhoto quase chegou no Brasil ainda mês passado. Ainda bem que não chegou, ficou só na Argentina ali, senão a gente ia ficar sem comida. Escuridão profunda e a morte dos primogênitos, os primeiros filhos de cada família egípcia. Tá bom? Inclusive, conta o Torá que o filho mais velho de Ramsés II acabou falecendo por causa disso. Não temos provas, só temos esse livro, que é um livro que conta uma história que a gente não precisa acreditar ou não, mas a gente precisa entendê-la. Pois entendê-la é entender as três maiores religiões do mundo. Então são essas 10 pragas que o Egito sofre, tá certo? E diante da última praga, Ramsés II libera Moisés com todo o povo hebreu para seguir viagem. Lembrando que Moisés estava com a missão de levar o povo hebreu para Canaã, tá? A mesma missão que Deus deu para Abraão lá atrás, lá muito atrás, deu a mesma missão para Moisés. Então Ramsés libera Moisés para seguir viagem. Só que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Esse é um poema do Carlos Drummond de Andrade, porém na história é bem diferente. No meio do caminho tinha o rio, um mar vermelho, tá bom? E Ramsés mudou de ideia, liberou Moisés com todos os hebreus, só que mudou de ideia, falou, esse cara tá metendo louco, eu vou atrás dele e vou matar ele, vou matar todo mundo, soldados venham comigo e vamos embora. Moisés conta o Torá, não sabe se é verdade ou não, novamente, mas é importante a gente saber porque faz parte da história das três maiores religiões do mundo. Tá? Essa mesma história está nas três maiores religiões do mundo. Novamente, os judeus, os cristãos e os islamitas. E Moisés, ele vê assim, cara, ferrou, não tem por onde passar, vamos ser mortos, sabe? A não ser que eu converse com o meu Deus, com o Deus de Abraão, e ele possa ajudar. Então ele conversa com esse Deus de Abraão, pede o auxílio, e o auxílio vem, o mar vermelho se abre, todos os hebreus passam por ele, bem rápido, que é perigoso, passa por ele, e quando eles estão terminando de passar, os soldados egípcios, Ramsés II, também começam a entrar por essa abertura do Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se fecha, derrotando todos os soldados. Ramsés, inclusive, todos morrem afogados, menos os hebreus que conseguiram passar junto com Moisés. Certo? Diante disso, pessoal, Moisés anda junto com seu povo, anda por 40 anos. Então lembre-se, com 40 anos ele foi expulso
por ter assassinado um soldado. Tá? Passou 40 anos fora do ambiente ali do faraó, do Egito. Ou seja, com 80 anos foi quando ele teve o recado do Deus de Abraão. E agora ele anda por 40 anos. Façam a conta, a idade dele. Ele anda por 40 anos até encontrar a cidade de Canaã. Beleza? No meio dessa caminhada, o povo hebreu não era um povo esclarecido, não era um povo que já tinha conhecimento da religião. Vale lembrar que desde Abraão, Deus só conversa com os escolhidos. Deus não se mostra para quem não é escolhido. Ou seja, Deus só conversava com Moisés. Então começou a rolar dúvida, começou a rolar muita intriga entre todos aqueles hebreus que estavam com Moisés. Tá? Então o que Moisés faz? Moisés, no meio do caminho, sobe em um morro, Morro Sinai, e diz a história que ele pede auxílio para Deus ajudar ele a arrumar toda aquela confusão que é lidar com a população, como se fosse uma política. Não é? Como se fosse uma política. Assim, nossa, eu tenho que organizar todo esse povo, mas é muito difícil. Um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. Ficam brigando entre si. Essa vizinhança está muito difícil. Então ele sobe o Morro Sinai, fica lá por alguns dias, e quando desce, ele desce com os 10 mandamentos, que a gente pode dizer que são as 10 leis. Tá? Alguns historiadores, pesquisadores que não acreditam na religião dizem que isso é um ato político, como assim? Muita confusão, tá? A população brigando entre si, muita desordem. Então Moisés tem essa ótima ideia de gravar leis, tá? E desce do morro dizendo que as leis foram gravadas por Deus, ele foi apenas o escritor que recebia as mensagens e escrevia, tá bom? Sendo assim, o povo hebreu que não tinha nenhuma lei, nenhum segmento, conseguiram viver mais em paz, assim, seguindo os mandamentos de Moisés, que Moisés diz ter recebido de Deus, tá bom? Vale lembrar, pessoal, que 500 anos antes de Moisés ter esses 10 mandamentos, já existia outro imperador, o imperador Hammurabi, que foi o primeiro imperador a escrever leis para todo mundo ver. Tá? Ele escreveu em pedra, usando uma talhadeira, né, uma talhadeira e um martelo. Quebrou a pedra e escreveu todas as leis que ele achava ótimas para o seu povo. Tá? Ele governou ali a parte da Mesopotâmia, que a gente já sabe que é entre os rios Tigres e Eufrates, né? Ele governou ali a parte da Mesopotâmia, Hammurabi. E ele foi o primeiro cara que falou: Meu, isso aqui tá uma desordem, esse povo é um povo ignorante, já chega, eu vou escrever em uma pedra as leis, e aí se alguém rasurar, eu vou saber que rasurou. E se ninguém rasurar, vai lá ler, que vai estar lá, eu escrevi tudo certinho, vai ficar para lá para sempre. É a lei de Hammurabi. É daí que nasce aquele ditado popular: olho por olho e dente por dente. É uma das leis do Hammurabi. De muitas leis, é uma lei deles. Ou seja, bem antes de Moisés já existe então pessoas tentando criar leis. Moisés foi quem, junto com, para quem acredita na religião, junto com o auxílio de Deus, criou os 10 mandamentos. Beleza? Onde os 10 mandamentos são: não terá outros deuses, a não ser o único, a religião monoteísta, a gente já começou sobre isso.
Não farás para ti imagem de escultura e não adorarás, beleza? Porque as religiões politeístas tinham muita escultura, tinha muitos de vários deuses, então eles adoravam várias imagens. Não tomarás o nome do Senhor em vão, não vou dizer o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar, ou seja, para descansar, tá bom? Sem trabalho, só descanso e agradecimento. Honrai pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, essa é muito importante para você ter uma comunidade ali sem brigas, e não cobiçarás, não vai querer aquilo que não é seu, beleza? Essas são as leis que Moisés trouxe lá do Monte Sinai, beleza? Essas são as leis que ele trouxe e, sendo assim, os hebreus começaram a conviver melhor. Passaram a conviver melhor. Tinha brigas e confusões no meio desse grupo todo? Tinha, mas passaram a conviver melhor depois dos mandamentos. Então, Moisés, desde que partiu do Egito, que a gente chama de Êxodo, andou demais, pra caramba, muitíssimo, até chegar em Canaã. Canaã fica aqui onde o professor está circulando. Eles saíram, obviamente, do número um. Como eles não tinham o Google GPS, eles não fizeram uma linha reta. Então eles tiveram todo esse caminho gigantesco, tá? Chegaram até a fazer uma curva, chegaram perto já e falaram, não, enfim. Foram 40 anos andando até chegar a Canaã, segundo os relatos bíblicos, tá bom? Que é um livro que pode ser estudado, mas também tem que ser analisado bem firme e tudo mais. Na próxima aula a gente já vai dar um fechamento nessa história dos hebreus, que é uma história longa, o professor está sintetizando para falar sobre o Império de Roma. Beleza? Então, por enquanto é só. Um grande abraço.